A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa tarde. E que Deus venha abençoar a nós todos. Deus venha nos consolar. Aqueles que estão precisando de consolo. Deus venha levantar aqueles que estão caídos. Deus venha restaurar aqueles que estão com a vida que ninguém dá mais valor. Sabe, como a vida de Jó, que nem mesmo os filhos, mulher, dava valor. Que Deus venha abrir os olhos do cego e fazer o surdo ouvir. E fazer o pobre prosperar. Em nome de Jesus. Tudo isso e muito mais Ele faz. Se nós não duvidar, é o que Deus vai falar conosco aqui agora. Eu agradeço a Deus em primeiramente. E agradeço aqueles que têm orado em favor da minha vida espiritual, em todas as áreas. Mas principalmente espiritual, que através da espiritual, as outras serão ali acompanhadas, né? Porque nós teremos uma vida plena se nós estiver com Deus. A nossa vida espiritual estiver com Deus, as outras serão ali alcançada. Diz a Bíblia. Aonde está escrito? Se eu não me engano, em Mateus, a palavra não é essa que Deus colocou no meu coração, mas nós vamos ver lá em 6, né? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Do que o Senhor estava falando? É que o povo andava naquela ansiedade das coisas do mundo. Das coisas do mundo, por exemplo, algo que você tem a comer, beber. E Deus estava falando para o povo: por que se importais com isso? Por que essa ansiedade? O homem sempre busca aquilo que não é muito necessário. Perdão. Qual é o necessário? Em primeiro lugar, é a sua salvação. É você estar com Deus. Se você está com Deus, a sua salvação está garantida. Ninguém está com Deus fazendo o mal. De maneira alguma. Não. Você só está com Deus se você estiver fazendo o bem. E se você estiver fazendo o bem, você está com Deus. E ali a sua salvação está ali nas suas mãos. Garantida. E as outras coisas, Deus acrescentará. Passarinho. Eles se preocupam com medo. É o que o Senhor Jesus diz. O lírio. Então ele faz essa comparação para que nós não ande com aquela ansiedade, o que vamos comer amanhã. Para nós não existe amanhã. O hoje. Então se preocupe no hoje. O que é se preocupar? É estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus.
que a palavra também vai falar. Mas olha só. Em Gênesis, capítulo 18, o título é algo interessante e que nós possa pensar, até mesmo comer esta palavra com muita atenção. Não seja como aquele comelão, bota a comida na boca e já faz descer rapidamente, não. Mastiga bem. Ou seja, as coisas de Deus é para pensar. Pensa bem o que Deus tem para nós, o que Deus dá para nós. Olha só. A palavra diz assim, o título: o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Digamos que quando Deus manda um pastor, um bispo, sacerdote, um apóstolo, um homem de Deus, usado por Deus, tenha certeza que esse homem não está indo só. A palavra que diz: o Senhor e dois anjos. Quando Deus quer entregar algo para você, pode ter certeza que Deus está ali. Às vezes você não dá valor ao que Deus está falando através de um homem. Mas pode ter certeza que se for enviado de Deus, Deus está ali com ele. É o que a palavra diz. O homem não vai só. Os dois anjos foi só ali entregar a bênção para Abraão? Não. Deus estava ali. E ele cuidou direitinho daquilo. Ou seja, teve cuidado. Teve cuidado para recebê-lo daqueles dois anjos. Eu não vou ler do início, mas eu vou ler ali do capítulo 10. Olha o que diz no capítulo 18, versículo 10. Olha o que diz. Um dos homens, um dos anjos, disse um deles. Será quem disse? Quem estava falando? Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Dele quem? Daquele homem que estava ali. Abraão e Sara era já velha, já velhos, avançado em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e o velho também, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Deus está mostrando para nós
não se deve, de maneira alguma, rir das coisas de Deus. Quantas vezes Deus falou com você e você disse: será que alcançarei ainda? Será que eu ainda tenho essa oportunidade? Ou será que isso vai acontecer? Nós, homens, somos assim. Duvidamos. Pois Deus, nesse exato momento, está dizendo: não duvide do que eu sou capaz de fazer. Tem uma mensagem na Bíblia que ele diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, nada é impossível, nada se pode ser atrapalhado, ou seja, nada venha impedi-lo de eu fazer. Se fiz o mundo, se fiz o céu, se fiz o mar, se fiz toda a humanidade, o que é impossível para mim fazer na sua vida? Então Sara riu, ou seja, dizendo: é impossível acontecer. O pensamento de Sara foi esse: é impossível porque eu sou velha. E já até mesmo deixei os costumes das mulheres. Que mulheres sabem o que é isso. Então olha só, gente. O impossível do homem, isso não é nada diante de Deus. Para Maria, Deus falou a mesma coisa. Senhor, é impossível, anjo, eu ter um filho sem ter nenhuma relação com o homem. E o anjo falou assim: pois Deus te mostra. Então nós temos que tomar uma atitude de respeitar quando Deus falar conosco. Ainda que no nosso coração esteja dizendo: não é possível. Mas passa por cima desta dúvida. Se você é filho de Deus, se você diz que crê em Deus, passa por cima desta dúvida. Porque nada é impossível para Deus. Nada. Nada mesmo. E ele diz aqui, olha o que Deus diz. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançado em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Sara não riu para fora, não. Só no seu coração, só pensou. É o que nós faz. É o que atrai nós. É o nosso pensamento que faz nós não receber as nossas bênçãos. É o que traz a dúvida. Então ele disse aqui, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor, olha só, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Senhor falando, Senhor está falando conosco. O que é
Qual daquilo que está diante de ti que o Senhor não pode resolver? Fala qual. Se Ele te fez, Ele não pode te socorrer? Se Ele colocou a respiração dentro de você para você estar aí respirando, qual é a coisa difícil que Ele não pode resolver? Então Ele tem uma passagem na Bíblia que Ele fala: eu deixo tudo formoso. Vocês é que vêm se desviando, se arruinando. Então nós coloca aquilo em dificultoso, fazemos dificultoso nós mesmos. Mas Deus está dizendo para nós: qual é a coisa difícil que eu não posso fazer na sua vida? Que eu não possa resolver? Qual é o ferimento que eu não possa curar? Qual é a dor que eu não possa tirar? Qual é o consolo que eu não possa consolar? Então Deus está abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos acreditar nele mesmo. Não só falar, eu tenho um Deus, mas que possamos acreditar que Ele pode fazer aquilo que nós precisamos. Deus não é homem. Não. Deus não existe. Deus é. Deus é. Eu vejo muitas pessoas falando: Deus existe. Não. Ele é. Ele é. Nós existimos porque nós morremos. Nós mudamos. Deus não. Deus é. Colocamos isso na nossa mente, no nosso coração. Deus é. E Ele é capaz de fazer todas as coisas na nossa vida. Se nós dissemos que cremos, pois tenhamos certeza que Ele é. E assim a nossa vida será resolvida aquilo que nós precisamos. Como Ele diz, Ele fará muito mais do que nós pedimos. Isso quer dizer, Ele é muito maior do que aquilo que nós pedimos. Então Ele diz aqui, ó: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, ainda velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei, ó o Senhor falando, a ti, e Sara terá um filho. Quem era que estava falando? Ó, disse, bem no início, ó, disse um deles: certamente voltarei a ti. Quem estava falando? Deus estava falando. Você quer a confirmação? Aqui, ó, no versículo 13, ó: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Olha aqui a confirmação. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ó, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e a Sara terá um filho. Então Sara, receosa
receosa e negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ou seja, não nega aquilo que você faz. Nós, às vezes, tenhamos essa dificuldade de falar a verdade, o que nós falamos, o que nós pensamos. Nós achamos que Deus é um homem. Sabe de uma coisa? Eu vi um pastor, não vou falar de pastor, mas o entendimento que ele estava falando, com o Senhor Jesus aqui na terra, quando ele salvou Simão Pedro, ele estava em homem e carne. É mentira. Um homem não salva outro homem da forma que Senhor Jesus salvou a Pedro, quando ele tirou ali os olhos do Senhor Jesus e ia caindo na água. Você acha que um homem ia salvar o Senhor Jesus? Ou seja, um homem ia salvar outro homem de forma que o Senhor Jesus automaticamente ali naquela distância salvou? Então nós temos que ter o entendimento que o Senhor Jesus naquele momento ele não estava em homem, ele estava em espírito. Ele estava sobrenatural. Então tem coisa que vem na nossa cabeça que nós achamos que é Deus. Muitas coisas, o homem vem na mente do homem e diz assim: é Deus que está falando, é Deus que está colocando. Nós tem que ter cuidado, gente. Eu não estou falando em pastor, mas nós tem que ter cuidado com isso. Nós tem que ter cuidado. Olha aqui. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. O Senhor Jesus não é homem, gente. Deus não é homem. Ou seja, só para mostrar os dentes, para ele perceber que você falou, que você pensou. Não. O Senhor Jesus sabia que Pedro ia negar, ali aquele momento, ia negar a verdade. Ia tirar os olhos dele da verdade. O Senhor Jesus já sabia. Então o Senhor Jesus não estava como um homem naquele momento, não. Então, nós, homens, nós temos que aprender a observar o Espírito Santo quando está falando conosco. Senhor Jesus, ou seja, Deus estava falando ali com Abraão. E Sara o quê? E Sara o quê? Rindo. Zombando. Isso é uma zombaria. De maneira alguma. Pois é, gente. E Deus mostrou para ela quem era ele. Você quer que Deus mostre também para você? Ele tem mostrado para mim, para você. E nós não temos dado nenhuma importância do que Deus tem feito na nossa vida. Tem mostrado, tem apresentado. Nós não temos dado nenhuma importância. Ou seja, nós ri das coisas de Deus, do que Ele fala que é capaz de fazer, do que Ele tem prometido e faz. As promessas de Deus têm acontecido. Não é como as nossas, que tem falado: Deus, eu vou cumprir o que tem, eu vou te servir, e quando dá no outro dia já não está mais servindo. Eu agora não vou sair da tua presença, no outro dia já sai. Eu vou andar nos teus mandamentos, eu vou cumprir, no outro dia já não está mais cumprindo. Deus é diferente. Então nós temos que tomar essa atitude. Quando Deus está falando, nós temos que só ouvir e obedecer, porque Ele faz. Ele faz. Ele mostrou para Sara: eu faço, você quer ver? Vou fazer. E daqui um ano eu voltarei e vou te mostrar se eu sou homem ou eu sou Deus.
Então esta é a mensagem que Deus falou conosco. Esse é o momento que Deus está falando conosco. Eu sou capaz de fazer. Eu faço. Crê naquilo que eu falo. E se nós crer, Deus faz. Deus mostra. Deus tem mostrado. Deus está mostrando. E Ele vai mostrar sempre quem é Ele. Quem é Ele? Ele está falando comigo, com você que está aí do outro lado. Ele está falando, não é só comigo. Aí tem uns que falam assim, Deus está falando com você. Não, Deus está falando primeiro comigo. Então, isso, Ele está falando para que nós tenhamos consciência na nossa vida. Que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele fez a promessa ali a Sara e provou. Então nós temos que obedecer a Deus. Quando Ele falar, nós temos que cumprir em obedecer. Ali adquirir esta promessa. Que muitos zombam. E muitos se dão mal nessa zombaria que ficam zombando de Deus. Então a mensagem é essa que Deus nos deu. Para nós tomar em nossa mente, colocar no nosso coração, que o que Ele falar, Ele cumprirá. Só falta nós cumprir, que é o quê? É andar com Ele, é se render a Ele. Esta é a mensagem que Deus nos trouxe. Fica na paz, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.